E aí, pessoal, tudo em paz? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal OCS Podcast. Eu sou o Soldado Santana PM, o que apresenta o canal aqui, e hoje estou por trás das câmeras aí o nosso querido Mr. M, e hoje o vídeo é muito interessante. A gente vai falar sobre 3 tópicos interessantes que vocês já viram aí na capa do canal, que realmente está sensacional. E é o Brasil sendo o Brasil, né? A gente vai falar do caso da Débora, do batom, né? Conhecida aí como a Débora do batom, com batom atômico, só pode ser, porque é isso que a gente vai ver mais pra frente. E também vou falar do Rachadones, desculpa, o deputado federal, Vossa Excelência, o Janones, que eu troco um pouco, às vezes eu troco alguns nomes, né? E também o Gabriel Monteiro, no final do vídeo, a gente vai falar sobre a soltura dele. Beleza? Hoje, pessoal, esse vídeo está espetacular, modéstia à parte. Antes de a gente soltar o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado aí, já passamos dos 40 mil views no canal, chegando aos 50, já acho que nesse vídeo já chega aos 50, vamos aos 100, rumo a 1 milhão e o céu é o limite, ok? E assim, pessoal, a gente vai começar esse vídeo, eu fiz assim, ó, vou mostrar para vocês o que é o Brasil, tá? Se a gente brasileiro não entende o Brasil, imagina o resto do mundo. Eu vou mostrar para vocês para quem já está cansado de saber, mas assim é sempre bom mostrar com vídeos, e é por isso que todos os políticos, a maioria, né, não todos, mas a maioria de um aspecto político comunista, socialista, quer que a gente não tenha liberdade de expressão e a gente não tenha liberdade de redes sociais. Por quê? Porque eu aqui num canal pequeno que começamos agora, que graças a Deus e vocês aí a gente está crescendo, mas nós com um vídeo a gente consegue mostrar a realidade e o escárnio que é o Brasil e a falta de coerência que é o Brasil, né? Então assim, ó, vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, vamos pro vídeo. Eu vou começar com o vídeo do Jornal da Band, e assim, ó, sempre nesse canal eu trago vídeos da grande imprensa, para vocês verem que não é eu que estou falando, eu só estou reagindo a vídeos deles. Então assim, ó, se for processar alguém aqui, processem o jornalismo tradicional, Band, Globo e Companhia Limitada. Beleza? Olha só esse vídeo aí, pode botar no ponto aí, para nós vermos quem é a Débora do batom, né? Há quanto tempo ela foi condenada e foi o julgamento dela agora ontem, se eu não me engano. Vamos lá, vamos soltar aqui. A mulher que foi presa depois de ter pichado a estátua da Justiça nos atos de 8 de janeiro começou a ser julgada hoje no plenário virtual do STF. Ela é acusada de pelo menos 6 crimes. No dia 8 de janeiro de 2023, a manicure Débora dos Santos foi uma das presas por participar dos ataques em Brasília. Ela escreveu com batom na estátua da Justiça, na frente do Supremo Tribunal Federal, a frase: "Perdeu Mané". No depoimento à Polícia Federal enviado aqui ao STF, Débora contou que uma mulher estava pichando a estátua da Justiça, mas disse que tinha letra feia e pediu para que a manicure continuasse. Em uma carta, ela pediu desculpas e argumentou que não sabia da importância da estátua para o acervo público do Supremo. No julgamento no plenário virtual do STF, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, votou pela condenação a 14 anos de prisão. Moraes sustentou que ela chegou a Brasília na véspera dos ataques e teve encontros nos acampamentos. Além do dano ao patrimônio tombado, Débora, segundo o relator, cometeu crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. A defesa... Vou só fazer um pequeno comentário aqui. Primeiro, esses crimes todos que o ministro relacionou aí, antes, uma das questões do ministro para condenar essa moça a 14 anos de prisão, tá? Porque ela escreveu, dentre as outras penalidades, entre aspas, muito entre aspas, que ela foi acusada, ele condenou ela a 14 anos de prisão, tá? Regime fechado. Porque ela escreveu a frase "perdeu o Mané". Só para lembrar a todos que estão olhando esse vídeo, perdeu o Mané, quem falou essa frase, "perdeu o Mané, não a mola", abre aspas e fecha aspas, foi o ministro da Suprema Corte do Brasil, Luiz Barroso.
Ele é ministro do Brasil. Ele é o juiz, que não é juiz porque não é concursado, né? Não passou na prova para a magistratura. Ele escreveu isso. Ela só replicou. Eu quero fazer um pequeno parênteses. Eu não concordo com pichação, ok? Eu não sou hipócrita. Eu não concordo com pichação. Agora, isso eu não vou passar o pano. Tá, ok, tá errado, tá errado. Ela pichou ali, ela escreveu, perdeu o mané, ok. Só que é o seguinte, no mínimo, nesse país, se esse país fosse um país decente, o mínimo que ela tinha que ser condenada, digamos, a uma pena por escrito do Poder Judiciário. Olha, não faça mais isso, tudo mais, né? Isso não é legal, tudo mais, não faça mais isso, a próxima vez que você fizer, você vai pagar uma cesta básica, se for o caso. Por quê? Porque a gente vive num país que corruptos, e vocês vão ver nesse vídeo, corruptos são impunemente, são livres, são soltos, não são condenados, é isso que eu queria dizer, não são condenados, andam livremente no país, usando o nosso dinheiro público, o nosso dinheiro, esse papo de dinheiro público é escambau, o nosso dinheiro, tá? Comendo da melhor comida, sendo que essa moça foi lá num ato que muitas pessoas foram, ela foi lá e escreveu, e aí eu vou fazer vou anotar aqui, associação criminosa, olha só, que eu parei o vídeo aqui, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, golpe do Estado, dano qualificado pela violência. Caraca, velho, todo mundo sabe que não existiu isso. Quem tem 2 neurônios sabe que não existiu isso, tá? E outra coisa, a gente está cansado de ver o próprio STF, esses tempos, soltou o André do Rap, que era um criminoso, um traficante, contumaz, um traficante conhecido, eles soltaram. Traficante de drogas, para quem não entendeu, tráfico de drogas gera bilhões, que dá tráfico de armas, que dá homicídios, que dá roubo. Essa mulher foi condenada a 14 anos. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou soltar mais o vídeo e a gente vai ver a comparação absurda no Brasil. E ela foi também condenada a pagar uma multa de 30 milhões de reais. Uma mulher que de repente ganha um salário mínimo. Totalmente desproporcional. Meu Deus, quem não entendeu isso? Quem não se indigna com isso? Além de não ter coração, não tem cérebro. Se tu tá olhando esse vídeo e não entendeu o que tá acontecendo no Brasil, cara, desculpa, tu é muito imbecil. E eu vou te mostrar por quê. E que tem muita gente imbecil nesse país. Tá? Vamos soltar aqui. Ficado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. A defesa, no entanto, afirma que a manicure apenas escreveu na estátua, não portava armas e que não há imagens dela depredando o interior dos prédios públicos. Os advogados disseram ainda que Débora está presa ilegalmente há 1 ano, porque não houve condenação. Nenhum dos direitos foram respeitados, o devido processo legal não foi respeitado, a individualização da conduta do réu também não foi respeitado. É o voto desproporcional e injusto, uma condenação desproporcional e injusta. O julgamento é no plenário virtual da primeira turma do STF, formada por 5 ministros. O prazo vai até a próxima sexta-feira. Hoje a Polícia Federal prendeu em São Lourenço, no sul de Minas Gerais, o empresário Marcelo Fernandes de... Tá bom. Pode focar em mim aqui. Isso aí, o que eu quero desse vídeo é o seguinte, só mostrar a desproporcionalidade, se é o mínimo, fora a ampla defesa, o contraditório, tá só em mim, né? A ampla defesa, o contraditório, é o seguinte, essa moça, ela foi condenada, senhores e senhoras, a 14 anos de cadeia, tá? De prisão. E aí, quem está falando aqui é alguém que não compactua com vagabundagem, que não gosta. Eu sou policial militar. Eu pela minha essência de família, tá? de raízes, eu não compactuo com vagabundagem, com nada errado. Entendeu? Eu não sou santo. Estou dizendo que sou santo nem perfeito. Mas eu, por índole familiar, não compactuo com esse tipo de... Como eu falei, pichação e tudo mais, muito menos tráfico, homicídio e tudo mais. E eu tenho o mínimo de discernimento, e não por ser policial militar, por não ser um alienado. Eu sei que 14 anos de cadeia para alguém que escreveu com batom algo que não era para ser dito de quem foi dito, que era o ministro, é desproporcional, é inexistente, é invenção. Aliás, é perseguição.
E eu corro o risco de falar isso, porque o Brasil não vive uma normalidade. Olhem o outro vídeo que tem no canal. O Brasil já não vive uma normalidade há muito tempo, ou há 6, 7 anos, 5, 6 anos. Coincidentemente, desde que o Bolsonaro ganhou a eleição. Tá? Então, assim, ó, e aí, pessoal, foi julgada porque o juiz ali que julgou, que não é juiz, né? Vamos falar quem é, o Alexandre Moraes, não é juiz. Que estava com arma. Que arma? Dá para ver claramente, ela tá em cima de uma... Quem usa arma, e eu posso dizer isso, sabe que tu anda com uma arma velada, tu tem que ter cuidado, é óbvio que ela não tem arma nenhuma, ela tá no alto ali de uma estátua, com camiseta verde do Brasil ali, dá para ver que não tem arma, pelo amor de Deus. Mas aí eu vou mostrar para vocês por que esse Brasil é um país... Eu sou patriota, eu sempre falo os vídeos, sou patriota, mas ele cansa, o Brasil cansa, tá? Porque a gente vê, quem não tem 4 anos de idade, sabe isso que eu vou falar, mas é bom lembrar. Olha aqui, pessoal, pode dividir aí, Mr. PT, esse cidadão aqui, ó, esse que eu estou mostrando com a seta aqui, é o Gedel. Para quem não lembra, não gosta muito de política, não era, ou não olhou na época, não viu, ou estava em coma, aí acordou agora e estava em coma desde 2000. Se o cara está em coma desde 2013 a 19, a 21 que seja, eu até aceito. Agora, todo o resto do Brasil sabe quem é esse cidadão aqui, mas eu vou ler aqui, ó. PT e Gedel Vieira Lima fecham aliança na Bahia. Isso aqui é um jornal CNN Brasil, tá? Ex-ministro, isso aqui é de 31 de março de 2022. Ex-ministro que cumpre pena em liberdade condicional por crimes como lavagem de dinheiro participou de evento que formalizou a união entre o PT e o MDB no maior colégio eleitoral do Nordeste. Quem é esse cidadão? Olha aí a fotinha dele. Ele e o Lula. Condenados os dois em várias instâncias. Vocês vão ver aí daqui a pouquinho comigo. Quem é esse cidadão aqui? Quem é esse cidadão aqui? Olha só. Gedel cumpre pena pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso das malas, com cerca de 51 milhões. 51 milhões. O que é CNN? Que é propaganda? Não tem. Pode focar em mim aqui, Mr. M. 51 milhões de reais. Esse cidadão aqui foi aquele que pegaram com mala no apartamento dele. E ele confessou o crime na época da Lava Jato. A corrupção que veio à tona pelo trabalho daqueles juízes e tudo mais, e a gente sabe o fim que aconteceu, que veio à tona mostrar que nos deu um pouquinho de esperança. Mas o Brasil parece que ele tem requintes de crueldade. Quando a gente acha que vai dar certo alguma coisa, ele vai lá e volta tudo pior. Tá, mas aí eu faço questão de mostrar um vídeo que é melhor. Tá? Lembrem, o foco do vídeo, 14 anos para Débora que pichou com batom lá, escreveu, tá? Perdeu Mané, que foi o ministro do STF que falou. Que o outro ministro, me esqueci o nome lá, o decano da corte, falou, o Lula só está na presidência porque nós o ajudamos. Eles falam, eles não escondem, pelo amor de Deus. Tu tem que acordar, vocês que estão olhando esse vídeo, pelo amor de Deus, compartilhem esse vídeo. Vocês têm que acordar, tem que chegar em mais pessoas, a gente não pode aceitar. Eu falei no começo, pode dar problema, posso ser preso amanhã ou depois. Por quê? Por falar a verdade. Eu não estou falando nada que não esteja aqui. E eu vou mostrar para vocês. Olha só o Jornal da Band. Quem é esse cidadão aí, Gedel? Ele já está solto. Quem foi ele? Pode duplicar isso. Oi, Neg, o ex-ministro Gedel Vieira Lima foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão e a um pagamento de uma multa de R$1.600.000. Já a pena para o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, foi de 10 anos e 6 meses de prisão e uma multa também de R$908.000. Além disso, os ministros da segunda turma aqui do Supremo Tribunal Federal condenaram os dois ao pagamento de R$52 milhões por... Olha aqui, deixa eu parar. Olha aqui, senhores. Pode deixar a tela aí. Olha isso. Foi encontrado na casa desse cidadão. E aqui é algo muito importante que vocês não podem deixar passar despercebido no vídeo.
A Débora, do batom atômico, foi condenada a 14 anos de cadeia e condenada a pagar 30 milhões de indenização. Ela sendo uma dona de casa e o marido ali assalariado. Esse vagabundo aí do Gedel, político, tá? Empresário, foi também condenado por corrupção ativa, um monte de coisa, pelos mesmos 14 anos. Olha só que coincidência. Só que o detalhe, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$1 milhão. E ela, que escreveu com um batom, quer dizer, com uma estátua da frente lá do Congresso, lá do STF, o batom fez um estrago maior, que teve que ter 30 milhões de punição de multa para conseguir limpar aquilo ali. E os 51 milhões, e aí vocês têm que atentar para isso. Eu sempre converso com quem tá a fim de conversar, e eu mando vídeos e tudo mais, e a gente tem que fazer esse papel. Vocês têm que entender as coisas. 51 milhões, pessoal, no universo de que esses caras roubaram bilhões. E isso é falta de investimento na saúde. Tu fica aí no SUS 3 horas, 12 horas. Tem gente que morre no SUS porque um vagabundo desse está lá nadando em dinheiro dentro de um apartamento. Olha só a quantidade de dinheiro que está dentro do apartamento, que a gente nunca vai ver na vida. O cara estava no apartamento. Isso é uma reportagem de 2019. Agora, em 2022, ele já estava solto fazendo aliança com Lula para a campanha eleitoral. Isso não pode ser normal, a gente não pode normalizar isso, pelo amor de Deus. Que país é esse? Tá? Vamos soltar aqui, Mr. M. Danos morais coletivos, uma forma de ressarcir os prejuízos causados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O Eneg. Bom, e amanhã é dia de votação importante, continua a votação do segundo turno, né, aliás, continua a votação da segunda instância. Olha só como interessante, a gente sabe que tem um ditado, procurando uma coisa que acha outra, né? Eu nem atentei nessa parte do vídeo. Eles, nessa época aqui, estavam votando sobre a segunda instância, prisão em segunda instância. Quem estava preso nessa época, quem estava preso por uma decisão do próprio STF, que ele, após condenado em primeira instância, e ele tinha sido condenado, e essa informação é importante para vocês verem no final do vídeo, ele tinha sido condenado em primeira instância, o STF estava decidindo, será que a segunda instância, será que tem que ficar preso após a condenação em segunda instância? O STF já tinha decidido que sim, mas alguém foi preso, tá? Alguém com 9 dedos, eu não vou falar quem, tá? Aí foi preso, aí eles acordaram e disseram, não, mas olha só, a gente pensando bem, aquilo que a gente decidiu há 2 anos atrás, 1 ano atrás, nós podíamos rever isso aí, vamos ver, imparcialmente. Mas a gente, todos aqui, somos indicados dele. Não, mas a gente é imparcial, é óbvio. A gente é ministro. Sim, vocês são juízes, não, mas não importa, não precisa. Aí, consequentemente, o que aconteceu? Eles decidiram, não, a partir de agora só vale quem foi preso em segunda instância. Automaticamente, por um acaso, né, da natureza, a gente tem que soltar todo mundo que foi preso só na primeira instância, condenado, com provas sobradas. Quem foi? O Lula. Ah, mas isso é uma coincidência, é óbvio que é uma coincidência. Vou soltar aqui. Os preparativos aí no Supremo Tribunal Federal. Oi, Neg, a expectativa é grande, a segurança aqui no Supremo já está sendo reforçada e a sessão ela vai ser retomada amanhã às 9h30 da manhã com as sustentações orais. Então, o primeiro a falar é um representante da sociedade civil, em seguida o advogado-geral da União, André Mendonça, depois o procurador-geral da República, Augusto Aras. A expectativa é que o ministro Marco Aurélio Mello, relator, que leu o relatório dele na semana passada, comece a votar a partir das 2 horas da tarde. Depois que Marco Aurélio apresentar o voto dele, aí passam a votar os outros ministros do Supremo, por essa ordem, do mais novo ao mais antigo do Supremo Tribunal Federal. Agora, a expectativa, a previsão é que esse julgamento se estenda e que, inclusive, acabe só na semana que vem. Se o Supremo mudar o entendimento já adotado aqui, cerca de 5.000 presos condenados em segunda instância podem ser beneficiados com essa nova decisão. Mas os presos por prisão preventiva
preventiva ou cautelar não podem ser soltos. Olha que interessante, pode botar isso em mim. Olha que interessante. Coincidentemente, e detalhe, além de beneficiar um, olha só, para eles beneficiarem um, soltaram 5 mil presos que tinha sido condenado em primeira instância. Isto, né, aqueles que fazem maldade com criança, que não pode falar se no YouTube não divulga aqui o vídeo, tá? Homicidas, tá? Estelionatários e tudo mais, assim, tá louco? Então, assim, ó, quem roubou toda essa catraca, toda essa vagabundagem, foi beneficiado por causa de um. Tá? Mas, como o Brasil, infelizmente, ele não basta ele nos prejudicar, ele tem que humilhar a gente. Aí, a gente vamos ver aqui um vídeo do senhor, que eu quero mostrar todos esses vídeos, tem ligação com a Débora do Batom, lá, que o STF... Porque olha só, o Gedel, 51 milhões, está solto. Um vagabundo de um governador, que é a governadora, que foi preso e condenado por vários crimes, em várias instâncias, tá? Foi condenado a mais de 400 anos. Confessou. Vamos lá, vamos olhar. Olha só quem é, o Cabral. E olha o que aconteceu com ele. Pode soltar? Comprei as joias, fruto de caixa 2 de campanha, que Vossa Excelência não acredita. Não acredito. Eu fui o maior arrecadador, não foi fruto de propina. O meu governo não foi uma organização criminosa. Quando acabou a eleição, eu fiz questão de dizer para o Sérgio Cortes, só tem um contrato já em vigor, o Arthur é que coordena a arrecadação dos recursos, nós vamos combinar uma propina aqui que seja de 3% para mim e 2% para você, em relação aos serviços na área de saúde. O depoimento ao juiz Marcelo Bretas foi um pedido da defesa de Sérgio Cabral. Só um pouquinho. Não dá pra deixar passar. Pode botar só em mim. O vagabundo aqui, o cara tem a audácia de falar o vídeo, o primeiro depoimento é 2017, esse segundo já é 2018. O primeiro depoimento, ele não está assumindo, ele simplesmente com a maior cara de pau, na cara lavada, ele vai lá dizer assim, não era corrupção, era caixa 2, corrupção é outra coisa. Eu roubei, a mesma coisa que ele tá falando assim, cara, tu roubou a pessoa ali, eu roubei, aí tu deu um soco nela, não, ela tá me acusando de dar um soco, eu não dei um soco, eu dei um tapão, soco não. Ah, não dei um tiro de 12, eu dei um tiro de pistola. Cara, ele tem a cara de pau de falar isso. Aí, no segundo, é isso que eu quero que vocês entendam. Compartilhem o vídeo para vocês chegar a mais pessoas, como eu falei. A segunda vez, o vagabundo vai lá e diz... Não, aí tu vê, eu tava combinando com outro lá, não sei quem é o outro ladrão lá, 3% de desvio para ti e 3% para mim, da saúde, cara, pelo amor de Deus. Quantas pessoas morrem na frente de posto de saúde? Eu acabei de falar. Todo mundo sabe, cara, eu sou pobre, eu sei. Tu vai num postinho aí, tu fica sangrando. Tu tá com um tiro na cabeça, o cara te deixa agonizando. E não, muitas vezes não pelos médicos, às vezes não tem enfermeiros. Entendeu? Não tem técnico de enfermagem. Não tem medicamento. E por causa de quê, cara? Tu acha que eles são pessoas ruins ali? Hoje eu não vou deixar guardado. Não! Porque um vagabundo desse do governo vai lá e não libera, porque ele rouba dinheiro. 3% no universo desse cara aí, ele deve estar falando em bilhões. Entendeu? Mas não, o problema no Brasil não é isso. É a mulher que foi lá, pintou com batom. Há 14 anos de cadeia. E ainda tem gente imbecil que não entende isso. Fala assim, cara, mas eu não gosto de política. Cara, tu é um imbecil, cara. Desculpa, tu é um imbecil. Tu não gosta de política, tu não se manifesta, tu não compartilha, tu não estuda, tu não ensina teu filho. Cara, tu é um alienado, cara. Aí um louco desse vai e tu não sabe quem é, pelo amor de Deus. Eu também, muitas vezes, não sei, mas tu vamos lá pesquisar, pessoal. Tu não sabe quem é, tudo bem, a gente tá te mostrando agora aqui. Mas aí tu viu algo interessante, compartilha. Não vão aceitar. O Brasil a gente não pode aceitar. Cara, eu não tô ganhando R$1 com isso aqui, cara. O canal tem 300 inscritos, 350 inscritos. Entendeu? E tem canal grande aí que os caras não falam, cara.
Mas aqui eu vou falar, entendeu? Porque eu não aceito, cara, isso é algo que tá dentro de mim. Eu começo o vídeo aqui tentando fazer um vídeo calmo e tudo mais, mas não dá. Aí, às vezes, tem um imbecil que manda mensagem, cara, podia falar de outra coisa, vou falar, mas isso é importante, isso salva pessoas, cara. Entendeu? Daqui a pouquinho tu tirar um vagabundo desse da vida pública, como aconteceu. Mas é o que eu te falei, a gente não pode descansar. A gente tem que estar sempre alerta, sabe por quê? Porque eles podem voltar, olha só, fica ligado. Vou soltar aqui. Uma mudança de estratégia depois da troca dos advogados que representam o ex-governador. Eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçado, mas é o meu direito de dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal e me fazendo um calvário, claramente. Coitado. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Foi a primeira vez que o ex-governador admitiu à justiça que recebia dinheiro não apenas de Caixa 2 de campanha eleitoral, mas também de propina. Confessou, inclusive, que 100 milhões de dólares repatriados na delação premiada dos irmãos Chebar, doleiros que prestavam serviço a Cabral, eram de fato dele, condenado a quase 200 anos de prisão em diferentes processos da Lava Jato. O de hoje apura desvios de 300 milhões de reais na saúde. Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde, também está preso e já admitiu a participação no esquema. Os contratos eram divididos entre os empresários Arthur Soares e Miguel Skin, fornecedor de equipamentos de saúde. Cabral também contou que o sucessor dele, Luiz Fernando Pezão, que está preso, já se beneficiava do esquema quando era vice-governador e secretário estadual de obras. O Pezão disse, olha, a turma daqui da Secretaria de Obras está reclamando, está pedindo um dinheiro. O Hudson vai administrar esse 1%. Então, foi administrado. O do Pezão eu mandava entregar para ele, ou pelo Carlos Miranda ou pelo Serjão, que eram pessoas mais próximas para não criar constrangimento. Eram cerca de 150 mil reais por mês. Para não criar constrangimento. Pode ir só em mim, Mr. Para não criar constrangimento. Cara, assim, ó, é repugnante. Esses caras são repugnantes. Aí é o seguinte, ó, anotei rapidinho aqui, ó. Olha as cifras, cara, que a gente tá falando aqui. 100 milhões de dólares, cara. Ele confessou que 100 milhões de dólares eles desviaram. 100 milhões de dólares, cara, chutar aí R$6 o dólar, 600 milhões de reais, cara. Aí o outro disse, confessou que 300 milhões era dele, desviado para a saúde. 300 milhões da saúde, cara. Pelo amor de Deus, tu entendeu agora? Tu entendeu agora por que não chega uma maca, uma atadura no posto de saúde? Entendeu agora por que o colégio do teu filho é uma porcaria? Por que a professora não tem giz para escrever? Ah, mas Santana, o meu colégio não é assim, cara. Mas se no teu não é, na maioria do Brasil é, cara. Entendeu? O posto de saúde é uma merda no Brasil. Os colégios uma porcaria. E eu não tô falando dos profissionais, cara. E tem muitos da canhota ali, tem muitos que... Vamos combinar, né, cara? Tem muitos que fazem um desserviço. Não tô falando desse. Mas tô falando do sentido do Estado, dessa corrupção, cara, que a gente não pode aceitar e não normalizar, cara. Ah, mas o cara roubou, já ouvi assim, não, o cara roubou, mas quem não rouba, pelo amor de Deus, tu tem que ter clareza moral para dizer assim, cara, eu não compactuo com isso. Entendeu? Senão acabou, cara, acabou. Fecha o Brasil, vai embora, então, todo mundo vai embora. Entendeu? Mas a gente tem que ter clareza moral, não podemos aceitar. Não podemos aceitar, cara. E é isso que eles querem. Eles querem que a gente fique quieto e aceite tudo. Porque daí amanhã eles tiram a nossa casa, cara. Amanhã eles vão lá, pegam nossos filhos, tiram o teu carro, entendeu? Tiram o teu direito de falar, bloqueiam o teu canal. É isso que eles estão fazendo, cara. Não vamos aceitar, pelo amor de Deus, não vamos aceitar. Olha isso, o cara confessou na cara lavada, ninguém botou uma pistola na cabeça dele. Tu viu que o próprio reportagem da Band falou, não, depois de 2 anos ele mudou a estratégia. Os melhores advogados, cara, vai tu fazer alguma coisa errada. Tu vai se lascar, vai morrer na cadeia. Entendeu?
Então, vocês não vão aceitar. Não se trata aqui, de novo, de política no sentido partidário. Eu não tenho partido, cara. Eu não sou filiado a nenhum partido. Foda-se qualquer partido. Eu tô falando assim, ó, de uma pessoa de bem aqui, um trabalhador, cara, que paga imposto, IPTU, IPVA. Pra ver um cara desse falar na cara dura que roubou 800 bilhão. E aí, o que aconteceu com ele? Ficou um tempo preso. E aí, essa cúpula que está enjaulando pessoas sem direito de defesa, sem direito do contraditório, tá? Porque estava com a camiseta verde, gente que foi presa a quilômetros de distância, cara. Entendeu? Então, assim, ó, pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Aí, volta a falar. Isso não se trata de partido. Entendeu? Ah, mas eu não gosto desse cara. Tudo beleza, cara, não tem problema. Mas tu não pode compactuar com isso aí. Ah, mas quanto aos meus, eu compactuo. Tu é um canalha, cara. Tá? Tu é um canalha se tu pensa assim. Tá? Olha só esse outro vagabundo. Tá, esse aí foi preso, beleza. O que aconteceu com ele, Santana? Qual é a moral? Ele foi preso ali, 200 anos, 400 anos de cadeia. Ele tá solto. 17 de janeiro de 2025. Olha onde ele está, esse cidadão, e ele tem coisas boas para nos falar. Vamos lá, vamos relaxar um pouquinho agora, ouvindo esse especialista aqui me passar uma coisa interessante. Para esse final de semana, eu tenho 3 dicas para você. Mas 3 dicas que eu puxei pela memória, filmes que me emocionaram muito ao longo da minha vida. Então vamos lá. O primeiro é Blade Runner. É um filme de produção norte-americana. Que lindo. Assim, incrivelmente prevendo o futuro do que mais ou menos estamos vivendo hoje. É um filme que me tocou muito, além de ser muito emotivo. Ele é um filme que tem humanos e não humanos, mas que nos encanta. Cara, que judiaria. Ele é um cara emotivo, né, meu? Esse vagabundo, na hora de pegar e desviar dinheiro da saúde, que um monte de gente morreu, esse infeliz não é emotivo. Mas aí, bem dentro da água, ali na piscina, no seu deck, ele olhou um filme emotivo. Esse cara tinha que morrer na cadeia, cara. Sorte dele que ele não mora nos Estados Unidos. É engraçado, e lá eles não fazem isso. Eles têm casa lá, eles têm empresa lá. Mas não, ele rouba na cara da gente. Então, assim, te liga, tá? Te liga se tu é a favor desses caras, assim. E tem muita gente que olha e é a favor. E não é só desse. Esse aqui é um símbolo, cara. O Gedel. A gente tá cheio desses caras aí. E não é só em Brasília. É na tua cidade. Tá? No teu vereador aí que tu conhece. Passa na tua rua, o cara não faz bosta nenhuma. E ele é vereador há 40, 50 anos. Deputado estadual. Que tu conhece, como eu conheço. O cara é deputado estadual, tem que estar na capital, o cara tá sempre no interior. Tá? Aí tu pergunta pra ele o que ele tá fazendo, ele sempre tem um argumento mentiroso. Entendeu? Eu conheço um, vocês com certeza conhecem. Tá? Então é o seguinte, eu não vou mais falar desse vídeo aí, porque já me deu asco. O pessoal já entendeu, ele já conseguiu ver. Esse vagabundo tá no alto do seu triplex, que eles gostam de triplex, duplex, triplex. Geralmente no Guarujá, eles gostam de sítio também, para eles relaxarem, porque não é fácil, né, cara? Não é fácil o cara roubar dinheiro, dá um trabalho, o cara tem que ter uma perspicácia, o cara tem que ser safo, esconder, é complicado por isso. Não é fácil o cara ficar preso. Com ali, sei lá, quanto que ele deve ter? 300 milhões, 400 milhões? Não é fácil, cara. Entendeu? Então, assim, pessoal, é isso que eu tô falando. Se trata, assim, ó, de a gente acordar, sabe? Cansa. Quando eu comecei a pensar, fazer esse canal, eu pensei em fazer algo útil. E eu acho que isso é útil. Como eu falei, posso não ganhar bosta nenhuma, como eu não tô ganhando, tá? Mas pelo menos isso aqui vai ficar pra eternidade. Se uma pessoa olhar isso aqui e dizer assim, cara, olha o que esse cara falou, que esse gurizão falou, que esse soldado falou aqui. Tá? É interessante, eu acho que isso ele tá certo. Vou passar pro meu filho, vou falar pro meu filho que tá errado. Eu já ganhei, cara, entendeu? Eu já ganhei. Porque pelo menos a minha parte eu fiz, tá? A história tá cheia disso aí, cara. A história tá cheia do cara que na Segunda Guerra Mundial viu os caras indo pro gueto, tá? Indo pros fornos, só porque era judeu.
E aí os caras fazem assim, não, mas não é comigo, cara, eu não vou fazer nada. Tu é cúmplice, cara, tá? Eles eram cúmplices, quem olha isso e quem compactua com isso e quem não dá bola é cúmplice também. Eu faço só o meu serviço, beleza, vamos pra casa, tu é cúmplice, cara. Tu é cúmplice também. Porque hoje não chegou em ti, mas amanhã depois teu filho vai precisar, tua esposa vai precisar, ou tu mesmo, teu pai, tua mãe, e aí tu vai dar valor, cara, tu vê que sacanagem, morreu numa fila do hospital, precisava fazer um exame por alguma doença, alguma coisa, e não fez. Então assim, ó, não vamos pegar e terceirizar a culpa. Todo mundo tem culpa, a gente vive no mesmo país, cada um tem que fazer a sua parte. Não digo que tu não tenha que curtir, tem que curtir, porque a gente não pode ficar 24 horas aí, comecei a fazer um vídeo de 35 minutos, já estou estressado. Mas, pelo menos, eu estou fazendo a minha parte. A tua parte não precisa fazer vídeo, cara, mas pega um vídeo e compartilha, comenta, manda para alguém, tu não gostou, manda para alguém. Tu tem um senso de moralidade, tudo para não gosta, não curto muito, compartilha com alguém que curte, cara, tá? Pra gente ver se a gente melhora um pouquinho nosso país. Não pra mim, pra ti. De repente aí o adulto, mas pro teu filho, cara, pro teu sobrinho, pra alguém que tu gosta, pra tua mulher, entendeu? Vamos ser menos egoísta. Aí o Brasil tem muito egoísta. Tanto que aí eu vim no outro, no senhor Janones. Vamos ver esse videozinho aqui. O que esse Janones fez? Ele andava aí aos quatro ventos falando que não compactava com rachadinha, que é crime, independente de qualquer um, é crime, quem seja. Aí o seu Janones vai lá e vamos ver o que aconteceu aqui. Vou soltar aqui o vídeo para te entender. Não há mais dúvidas de que em Brasília tudo é diferente. Vamos falar da rachadinha? O que é rachadinha? Eu tenho um cargo público, eu tenho o direito de contratar vários assessores. Eu escolho o maior salário possível, entrego a uma pessoa e digo para ela, você vai me devolver a metade ou 80% disso aí, a pessoa que ainda assim vai ficar no lucro, tudo bem. De vez em quando dá errado. E você ouve falar de cassação de vereadores. Aqui em Belo Horizonte mesmo teve. Quando se consegue confirmar a rachadinha, que é peculato, né, desvio de dinheiro público, caça-se o mandato. Às vezes você perde com o juiz, vai para o tribunal aqui, perde, vai para Brasília e perde. E perde o mandato mesmo. Aí descobriram que o Janones estava fazendo isso. Houve uma denúncia, né? Ele e dois assessores fazendo isso. André Janones, deputado pelo Avante, deputado federal em Minas Gerais. Agora o assunto foi encerrado, sabe como? Ele confessou diante do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que, seguindo uma lei que admite a possibilidade de não persecução penal, ou seja, de não processo para quem está sujeito a uma pena de até 4 anos, confessa e devolve a grana, ficou tudo certo. O André Janones vai pagar uma multa da ordem de R$ 26.300 e vai devolver R$ 131.500 que ele roubou do dinheiro público, pagando despesas pessoais com o cartão do assessor e não devolveram o dinheiro para o assessor. Rachadinha. Deve ter pensado assim, ó, em vez de você depositar na minha conta, você fica aqui, mas vai pagar minhas contas. Ele vai devolver isso em 12 parcelas. Deram para ele também um prazo para pagar. E fica tudo certo. É Brasília. Eu repito, se fosse da Câmara Municipal aqui da Andradas, ou da sua cidade, cassação. Brasília não. Nem você todos. devolve o dinheiro que você roubou. E isso não vai ser muito difícil, porque os deputados sempre têm muitos amigos para ajudar, né? E tá tudo certo. Tá certo, mas tá esquisito. Um abraço. É isso aí. Pode dividir aí. Bom, ele falou, explicou ali rapidinho. Vamos combinar, a gente fala rachadinha porque é roubo, cara, desvio, entendeu? E esse energúmeno desse Janones, esse cara é um imbecil completo, tá? Ele ainda é peixe pequeno, tá? Porque ele roubou 130 mil que pegaram, né? Vamos combinar também, não vamos ser inocentes aqui, tá? 130 mil. Mas aí ele vai lá e admite há 2 semanas atrás, e esse vídeo era mais novo,
E tem o vídeo no meu canal, olha no meu canal, eu não vou repetir o vídeo. Olha no meu canal, tem outro vídeo aí, que eu mostro um vídeo curtinho, 5, 6 minutos. Eu mostro ele assumindo a rachadinha e fazendo o acordo esse que ele falou ali. Com o Luiz Fux, tá? Mas eu vou dividir aqui, divide aí pra nós, que eu vou ver outro videozinho rapidinho aí. Pessoal da Revista Oeste, acompanha a Revista Oeste aí, que falando sobre a rachadinha e dando um pouco desse parecer do Janones aí. Acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República no inquérito relativo às investigações sobre a prática de rachadinha no seu gabinete. O acordo foi fechado depois de o parlamentar mineiro admitir que usou um cartão de crédito emitido em nome de um assessor para o pagamento de despesas pessoais entre 2019 e 2020. A prática, que envolve a devolução de parte dos salários de assessores aos políticos, passou a ser investigada depois de denúncias de ex-funcionários que afirmaram ter sido pressionados a entregar uma parte dos vencimentos ao deputado. Na prática, caso o acordo seja homologado pelo Supremo, Janones pode escapar de uma condenação penal. O acerto será analisado pelo ministro Luiz Fux, relator do caso na corte. E aí, Silvio Navarro, a gente percebe uma certa candura, uma certa leniência com alguns personagens aí de certos espectros políticos em relação à Procuradoria-Geral da República e também ao Supremo. É evidente, a justiça no Brasil ela só pesa a mão ou a espada, para fazer a analogia à estátua que está em frente ao Supremo Tribunal Federal, e é só para um lado, só para o espectro da direita. Ô Paula, eu posso pedir para a nossa produção mostrar mais uma vez? A gente mostrou uma foto agora há pouco do deputado André Janones. Essa é a dama do tráfico. Essa é aquela dama do tráfico que entrou no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Ela que é mulher de um condenado pelo Comando Vermelho, preso em Tefé, e ela também foi condenada por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Essa mulher de óculos é a dama do tráfico. Eu não tinha visto essa foto, mas agora me chamou a atenção. Então, eu acho que o André Janones é um aloprado, que admitiu, inclusive, o crime de prática de fake news durante a eleição, mas você resumiu, né, Paula? Eu acho que é isso, a justiça só pesa para o espectro da direita. Curiosa essa foto, eu não tinha visto ainda. Consta? Pouco a acrescentar, né? Fica muito claro para todos os brasileiros atentos, e tem que ser muito alienado para não perceber algo tão gritante, que existem dois sistemas de justiça. Existe a rachadinha do bem, a mentira, as fake news do bem, né? E tudo confessado, os crimes confessados, né? Esse sujeito aí parece aqueles advogados chave de cadeia, né? Que o PT teve que usar ali para fazer o trabalho sujo nas redes sociais e tudo. Mas olha as companhias, né? Isso é o PT. Existe uma quadrilha que voltou à cena do crime com a ajudinha suprema. E inclusive, também se vangloriam desse crime. Né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Então, está tudo muito às claras. Ninguém pode alegar ignorância numa situação dessas. Por isso que eu concluí lá no comecinho do programa que não existe mais petista grátis. O sujeito, para defender um Janones da vida, ele boa coisa não é. Né? Alguma coisa ele está levando. Porque ninguém voluntariamente vai lá e defende um sujeito que age da forma como esse sujeito aí age. Agora, existem dois sistemas. Enquanto a Débora, cabeleireira, sem antecedentes criminais, está longe dos dois filhos, órfãos de mãe viva, né? Presa por pichar numa estátua, perdeu o mané, a frase só é problemática quando dita por um ministro do Supremo, o Janones vai lá e devolve o dinheiro da rachadinha, acho que sem juros, né? Não sei, e fica por isso mesmo, nem investigação vai ter. Brasil. E o deputado? Brasil. Isso que ele falou. Detalhe, né? Ele falou o seguinte, aquela frase do derrotamos o bolsonarismo foi do ministro Barroso, o mesmo do perder o mané, não a mola, tá? Então, assim, ó, cara, sinceramente, eu tava vendo o vídeo aqui com vocês e pensando, cara, dá vontade de falar muita coisa, né? O Brasil, em Brasília, principalmente, cara, naquela região ali, é um cabaré, né, cara? É um puteiro, né? Esse vagabundo tava com a dama do tráfico ali, que é a mulher do cara do Comando Vermelho.
que foi presa por tráfico e ele desviou. Eles são tudo cúmplices, cara, entendeu? Se tu não entendeu isso, pelo amor de Deus, tu não vai entender nunca. Se tu ainda não entendeu, pelo amor de Deus, 2025, internet, todo mundo tem um celularzinho para olhar. Todo mundo tem um computadorzinho. Cara, não tem muita coisa assim, ó. Até as pessoas mais humildes hoje compram um celular. Seja porque é vício, seja porque não seja. Entendeu? Seja outra coisa, não sei. Mas todo mundo sabe, cara. Todo mundo tem. Todo mundo é muita gente. A maior parte das pessoas lá, entendeu? Uma grande maioria das pessoas do Brasil tem o celular, vai lá e pesquisa. Tu sabe quem é. E eu quero fazer uma outra crítica aqui. Esses dias, em outro vídeo do meu canal, eu critiquei aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, que deu uma homenagem pro imitador de foca, o Felipe Neto lá. É um escárnio. Agora eu quero fazer uma menção honrosa aí para o pessoal de Minas Gerais. Quem votou nesse cara é muito imbecil. Tu votou nesse cara. Esse recado é pra ti, tu é muito imbecil. Tu não sabia que esse cara era assim? Esse cara mostrou todas as eleições há 3, 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Ele apoiava o Bolsonaro e antes ele falava mal do Bolsonaro. Esse cara é mais falso que nota de R$3. E tu ainda votou nele, parabéns, tu é um imbecil, cara. Tinha o Nicolas Ferreira pra te votar em Minas Gerais. Tu não votou, tu é imbecil. E não adianta aqui me justificar, eu votei porque eu achei. Tu é um imbecil. Tá? Então, assim, não tem desculpa. A gente tem que chamar as pessoas do que elas são. Vamos parar de adorar. Tu vê uma coisa. Não tem conhecimento dos Janones. Não. O cara Janones, ele é isso aí. É um retardado. Tá? E eu vou mostrar que ele é um retardado, que eu tenho outro videozinho dele aqui. Deixa eu só ver aqui se é esse aqui. Esse aqui, assim, ó, eu não preciso nem soltar esse aqui, mas vou soltar rapidinho, até vou adiantar aqui, só um pouquinho, Mister. Que ele assumiu aqui assumiu aqui o povo de Minas Gerais. Olha esse vídeo, faz um corte e manda para quem votou nele. Ele assumiu. Por que ele roubou? Por que ele desviou? Porque ele estava no SPC, cara, no Serasa, ele estava no vermelho, sabia? Olha só. Não foi eu que falei aqui, a reportagem do UOL. Vou soltar aqui. Suspeitas de rachadinha no gabinete dele. O valor será destinado à Câmara dos Deputados, segundo o acordo, né? Janones também vai pagar uma multa de R$26 mil. Isso representa e corresponde a 20% do prejuízo que causou ao erário. Janones reconheceu no acordo que no começo do mandato dele como deputado em 2019, recorreu a um dos seus assessores parlamentares, pediu um cartão de crédito para pagar as despesas pessoais. O motivo era o fato de estar com o nome negativado no SPC e no Serasa. A Polícia Federal apresentou o inquérito lá e o relatório final. Já basta, cara, já basta. Já basta. Alguém aí que tá olhando esse vídeo acha que esse cara não tinha dinheiro e ele tava no negativo no SPC. E aí ele pegou 130 mil, desviou, que pegaram ele porque ele tava no SPC no Serasa. Então quer dizer que tu aí que tá no SPC no Serasa, tu tem que roubar. Tu tem que desviar, porque esse vagabundo que é deputado federal, eleito por um monte de gente, milhares, diz que, beleza, eu desviei, porque eu tava no SPC no Serasa. Entendeu? E aí ele vai lá e paga em 12 vezes. Essa putaria que é o Brasil, para quem tem poder, ele vai lá e paga em 12 vezes, porque se tu atrasar o IPTU, o IPVA, os caras vão lá e levam o teu carro. Eu sei disso, sou policial. E nem fazia isso aí, nem gostava de fazer. A nossa missão policial militar aí do ostensivo, do front, é pegar vagabundo. Isso aí deixa para o batalhão rodoviário. E tem o seu valor, porque nas estradas rodoviárias federais e estaduais entra muita droga. Entendeu? E não estou aqui passando pano, o cara tá errado. Agora, esse vagabundo, deputado federal com empresário na volta, tu acha que ele não tinha dinheiro, cara? Cara deslavada, desculpa deslavada, e eles falam na cara lavada. Porque não dá nada, só dá pra nós. Se a gente aceitar, e a gente não vai aceitar, eu não vou aceitar.
E o canal aqui não aceita. O editorial desse canal é assim, tá? Se tu não pensa assim, se tu acha, minimiza a coisa errada, não assiste esse canal. Esse canal não é pra ti. Esse canal é pra maioria e eu tô preocupado com perder visualizações, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas do Brasil é povo de bem, cara. É trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, pega 3 ônibus, cara. Na minha família é assim. Na minha esposa é assim. Os meus parentes são assim. Tá? Porque eu tenho a maioria do brasileiro é assim, cara. Eu trabalhava no morro. As pessoas lá sofridas, cara. Só que elas eram amassadas pelo tráfico. Por quê? Por causa disso aí. Que esses cabeças aí é que estão lá em cima. A gente viu aqui agora o deputado federal com alguém, eu não estou falando da minha cabeça, a gente acabou de ver, não acredita em mim, acredita numa grande imprensa. O cara ali, deputado federal, com a dama do tráfico, que é mulher do cara do Comando Vermelho, que está acusada por tráfico e foi presa. Então, assim, ó, esse cara, eu já dei o recado, esse Janones é um imbecil, esse cara é um energúmeno. Ele é qualquer adjetivo que tu tiver aí pra falar mal dele, que ele é, cara. Ele merece, ele sabe disso. Só que tudo bem, eles podem até passar despercebido aqui. Eles podem até ganhar de vez em quando aqui. Mas é que nem vagabundo, cara. Uma hora vão cair. Já caíram, retornaram, ok. Mas assim, barata geralmente é assim. Mata uma, vem 3, 4. Mas, cara, daqui a pouquinho eles vão cair tudo. Tá? Vão cair tudo. E detalhe, se passar por aqui e não for pego pela questão dentro do âmbito legal, da punição legal que eu estou falando, tá? Porque eu não concordo com coisas fora da lei, só dentro da lei. Estou falando só da lei, tá? Tem a mão de Deus, tá? O braço de Deus, que esses caras não passarão. Isso eles não passarão. Bom, eu já até me estendi demais, o vídeo era para ser menor. Vou falar do Gabriel Monteiro, que foi solto. Vou só passar essa notícia que é importante, né? Ele foi solto há 2 dias atrás. A gente tá gravando esse vídeo há 2 dias atrás, ele foi solto. Vamos ver aqui o vídeo rapidinho da soltura dele aqui. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, foi solto na noite desta sexta-feira e deixou o presídio sob os gritos dos apoiadores. Na saída, Gabriel foi recebido pelo pai e pela irmã. Ele estava preso desde novembro de 2022, mesmo ano em que foi cassado e perdeu o mandato. O ex-vereador vai ter que cumprir medidas cautelares. Ele tem 5 dias para colocar a tornozeleira eletrônica e deve comparecer periodicamente à justiça. E está proibido também aí de deixar o estado do Rio. Gabriel responde a um processo em segredo de justiça por abuso sexual. Ele se diz inocente. Tá. Pode botar pra mim aqui, Mr. É bem simples. Esse é simples, não. O meu comentário vai ser bem simples, mas o caso é complexo. Por que complexo? Por que eu acho que é isso? Eu acho que é aquilo. Cara, assim, ó. Eu não sou leviano, tá? Todos esses que eu falei aqui são condenados, réus, confessos, tá? E o Gabriel Monteiro é o seguinte. PM, a gente sabe aí quem era ele. Era PM, foi expulso da PM. Cara, o que me chamou a atenção desse assunto dele assim, ó, é um assunto espinhoso, porque é um crime que realmente é complicado, né? Esse crime, não que ele cometeu, porque eu não sei se ele cometeu, não foi condenado ainda. Mas essa violação contra as mulheres e tudo mais, isso é uma coisa que eu não compactuo, isso é óbvio que não, né? E só que assim, ó, o que me chamou a atenção, ele está 2 anos preso em prisão preventiva, que é 90 dias, prorrogado por mais 90, mas geralmente o inquérito ali o certo é 6 meses, né? Ou seja, passou bastante do tempo. E assim, cara, o que eu vou te dizer? Ele foi um fenômeno nas redes sociais, né? Falando isso aí, o canal que eu via ele ali antes no YouTube. Ele teve bastante visibilidade com a questão das ocorrências, e depois ele mexeu com muita gente também, no sentido, assim, de ir lá peitar os caras, peitar o sistema. Isso é fato, a gente não pode negar, né?
Então, assim, ó, obviamente o sistema é bruto, companheiro, né? Como já dizia o Capitão Nascimento aí, o sistema é foda, parceiro. E o sistema contra-ataca, né, cara? A gente tá vendo todos esses, exceção do primeiro vídeo, todos os outros ressurgiram das cinzas aí, né? Tudo ladrão, confesso, ressurgiram. Então, assim, cara, eu tenho mais perguntas do que respostas. Ele é o culpado? Não sei. Tá? A pergunta que eu faço é a seguinte, cara, tem gente querendo prejudicar ele? Com certeza. Ele prejudicou muita gente? Com certeza. Muita gente graúda? Com certeza. Rio de Janeiro é complicado. A gente acabou de ver aqui, cara, vários ex-governadores foram presos. Então, assim, ó, eu me reservo o direito de não fazer comentário leviano, não estou passando a mão. Só que aqui, quem olha esse canal é inteligente. Se você olhou até agora esse vídeo, tu tá entendendo o discernimento. Eu não tenho como pegar e fazer um comentário aqui, colocando uma pá de cal no cara, porque eu não sei, cara, eu não vi os autos ali, não sei. A acusação que ele sofreu é grave, mas, assim, a menina lá acusou, demorou um tempo para acusar ele, eu interagia com ele, são várias coisas, assim, que é complexo. Eu tenho uma amiga, uma colega lá de São Paulo, que sofreu abuso de um superior, de um coronel. Então, assim, cara, é um tema muito, digamos assim, importante e é muito custoso para mim, porque eu compactuo com isso, cara. A gente vive cercado de mulheres, né? Mãe, esposas, filhas e tudo mais. Então, assim, ó, realmente, se ele for culpado, cara, sinto muito, que pague eternamente aí, que seja condenado, tá? Agora, dá pro cara o direito de ampla defesa e contraditório, cara. Entendeu? Eu consegui ver nesse pouquinho de vídeos o seguinte, os outros não tinham sido condenados e foram soltos. E ele estava 2 anos preso sem ser condenado. Então, assim, ó, vamos ser parcial aqui, vamos colocar para todo mundo a mesma coisa, tá? Isso é um pedido meu, um pedido retórico aí, porque eu sei que o Brasil é isso aí, tá? Mas aqui a gente não vai desistir, tá? Com a ajuda de vocês aí, eu peço que vocês compartilhem o vídeo, se inscreva no canal, curta, comenta, cara. Não concorda comigo? Comenta aí, cara. Entendeu? Comenta. Aqui, assim, ó, aqui é uma democracia nesse canal, tá? Aqui é democrático. Eu aceito os comentários negativos, aí já teve. Aceito, cara. Vamos melhorando, vamos se aperfeiçoando, tá? Só que é o seguinte, compartilha o vídeo, se inscreve para nós chegar a 1.000 inscritos aí, para daqui a pouco 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Cara, por que não? Sonhar é livre ainda, hein? Então, assim, a gente se dá o direito de sonhar, ok? Muito obrigado aí. Um abraço, tá? E fiquem e vai na fé.